o versículo, até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, na minha tradução: depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpenas. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era um sábado. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, Glória. eu gosto muito de ser fiel a Deus com aquilo que Ele coloca no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. E eu pedi uma palavra esses dias ao Senhor, e o Senhor me direcionava para esse texto, Evangelho de João, capítulo 5. A gente sabe que a história de Jesus, ela foi registrada nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, onde nós conhecemos pelos Evangelhos. A palavra Evangelho significa boas novas, palavra de boa esperança, uma boa palavra. E os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é conhecido como o evangelho sinótico. Essa palavra sinótico vem de semelhante, de parecidos. A gente vai ver uma semelhança muito grande nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E quando a gente começa a entender, a estudar estes registros que foram escritos acerca do nosso Rei Jesus, a gente vai ver que Mateus, o primeiro escritor, ele era um publicano. Um publicano é alguém que era escolhido do governo romano para ser cobrador de impostos naqueles dias. Mas a Bíblia diz, e o Evangelho de Mateus vai nos relatar, que um dia Jesus visitou o guichê da tributação de Mateus, que era Levi naqueles dias. E Jesus disse: vem e me segue. Aleluia. Imediatamente Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E Mateus, ele vai apresentar esse Jesus no seu evangelho como sendo o Messias, o rei dos judeus. Ele vai direcionar o seu evangelho para os judeus, os seus irmãos. O segundo evangelho, o evangelho de Marcos, que para nós é João Marcos, sobrinho de Barnabé, um homem que foi convidado por Barnabé, o seu tio, e o apóstolo Paulo, para ir à primeira viagem missionária. Mas a Bíblia diz que na dificuldade do trajeto da viagem missionária, João Marcos, ele vai voltar, vai retroceder, e ele vai ter que encarar o desprezo do apóstolo Paulo na vida dele. Mas eu louvo o nosso Jesus nessa noite, porque pode ser até que o homem nos despreze, mas existe um Deus do céu que jamais vai nos desprezar. E Deus vai chamar João Marcos,
e junto com, aleluia, o apóstolo Pedro, ele vai escrever este evangelho e vai mostrar Jesus para os romanos, sendo um servo, sendo um operador de maravilhas, que naqueles dias os romanos adoravam muitos deuses, e Marcos vai colocar Jesus como aquele único Senhor, que tem poder sobre as enfermidades, que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre a morte e sobre a vida. O terceiro evangelho é escrito por um único homem na Bíblia que não era judeu. Lucas era grego, era médico e era historiador. Esse homem ele vai receber a incumbência e vai ser financiado por um homem chamado Teófilo para voltar e percorrer os caminhos do Senhor Jesus, para que ele escrevesse um tratado. E os irmãos vão ver que a escrita de Lucas é diferente de Mateus, Marcos e João, porque Lucas era historiador. Nós vamos encontrar histórias, textos que somente vemos no evangelho de Lucas, porque ele esmiuçou, ele pesquisou, e ele sendo grego, ele vai escrever esse evangelho para os gregos, para confrontar o helenismo daquela época. E Lucas vai mostrar Jesus para os gregos como o filho do homem, que sendo filho do homem, ele tem autoridade no céu e na terra, porque ele mesmo disse que ele dado todo o poder no céu e na terra. Mas o quarto evangelho, o evangelho escrito por João era filho de Zebedeu e Salomé, era um pescador que foi conhecido como discípulo amado de Jesus, a ponto de, nos seus relatos, ele dizer que colocava a cabeça sobre o peito de Jesus para ele ouvir as batidas do coração do mestre. Foi conhecido como discípulo amado do nosso Senhor Jesus. O grande pai da igreja, Clemente de Alexandria, ele vai dizer que o evangelho de João é o evangelho mais espiritual daqueles quatro que foram registrados, não porque Marcos, Mateus e Lucas não tiveram espiritualidade, mas quando a gente vai iniciando o evangelho de João, a gente vai ver que a escrita é diferente. Enquanto Mateus e Lucas vai começando com a genealogia de Jesus, a João vai dizendo no capítulo 1 e no versículo 1 do seu livro, e ele diz que no princípio era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este evangelho, ele reúne apenas 7 milagres acerca de Jesus, mas ele relata muitos encontros impactantes desse livro. No capítulo 1 do evangelho de João, precisamente no versículo 29, eu vejo o encontro de Jesus com o seu precursor João Batista. João estava batizando lá no Jordão, e os irmãos que conhecem Bíblia, que gostam da escola bíblica dominical, sabem que a mensagem de João era uma mensagem dura, mas uma mensagem poderosa. João estava batizando naquele dia dizendo: vem, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? O machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto, ela será arrancada e será lançada no fogo. E João dizia: venha e produzir frutos dignos de arrependimento, para que os seus pecados sejam perdoados. Mas naquela manhã, lá no Jordão, entrava nas águas um homem diferente, que não era uma cobra, não era uma víbora. João olhou para ele e disse: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu encontro lá em João capítulo 3 o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Era doutor da lei, o homem mais importante em Jerusalém, mas ele teve que encarar um mestre diferente naqueles dias, que olhou para ele, não viu o status, aleluia, de príncipe daquela
daquelas sinagogas daqueles dias, não viu ele como pastor presidente daqueles dias. Ele olhou para Nicodemos e disse: ei, Nicodemos, nada disso que você está vivendo é o suficiente, porque necessário é nascer de novo. A grande missão da igreja nesses últimos dias não é mostrar o Jesus que, aleluia, que multiplica pães, que dá casa nova, carro novo. A grande missão da igreja nesses últimos dias é mostrar para esse mundo lá fora que é necessário nascer de novo, nascer da água, do Espírito, da palavra, para se encontrar com esse Deus naquele grande dia. Eu encontro lá em João capítulo 8, Jesus se encontrando com uma mulher pecadora, uma mulher que havia tido, aleluia, sido flagrada adulterando, e olhando para aquela mulher com as pedras nas mãos, chamaram Jesus e disseram: e aí, o que é que nós vamos fazer? Além de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, o que é que o Senhor diz? Jesus olha para aquela multidão e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vai se retirando um após outro, porque aonde Jesus está, a morte tem que bater em retirada. Lá em João capítulo 10, versículo 10, ele disse: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha ela em abundância. Não vai haver morte, viu? Não vai haver morte. Eu quero profetizar vida na tua casa, na tua família. Bendito seja o nome do Senhor. Pode até ter decretado o nome dele lá na facção, pode até ter colocado o nome dentro da boca de um sapo e tiver costurado. O pobrezinho vai morrer seco, mas não vai haver morte, vai haver vida. Mas eu quero destacar esse encontro nessa noite. O que está em João capítulo 5. A Bíblia diz que no versículo 1 que havia entre os judeus uma festa. Eita, irmãos, crente gosta de festa, viu? Crente só quer um pezinho para fazer uma festa, para comer muito cachorro quente, refrigerante e se alegrar da presença de Papai do céu. Haviam 3 festas principais em Jerusalém naqueles dias: a festa da Páscoa e a dos pães asmos, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Alguns estudiosos acreditam que essa festa que Jesus estava indo a Jerusalém seja a festa dos Pentecostes, a festa das primícias, que essa celebração era 50 dias após a Páscoa, e a festa durava 7 semanas. O povo apresentava ao Senhor, o seu Deus, as suas primícias, aquilo que eles receberam durante toda a cega, as colheitas, e eles apresentavam ao Senhor as suas primícias. E naqueles dias em Jerusalém havia apenas 2 entradas. Quantas entradas, igreja? 2 entradas. A primeira entrada era a porta das ovelhas, aonde entrava-se os animais que iriam ser sacrificados lá no templo. E a segunda entrada era a entrada de Damasco, a porta de Damasco, aquela onde Jesus tomou a cruz e seguiu para o monte Caveira para ser crucificado. Jesus, quando vem entrando, ele vem entrando pela porta das ovelhas. E se você procurar nos anais antigos, nos mapas antigos de Jerusalém, a porta das ovelhas, quando ia em direção a Jerusalém, entrando por ela, à frente estava o templo, Jerusalém e a festa. À esquerda uma grande muralha, e à direita existia um tanque, que em hebraico chamado Betesda. Essa palavra Betesda deriva de 2 palavras do grego: Beit ou Bet, que significa casa, e Chesed, que significa misericórdia. Traduzindo para o nosso português, a casa da misericórdia. Era um alpendre, uma grande piscina. Flávio José diz que era uma piscina de cerca de 5.000 metros quadrados.
uma piscina muito grande, e sobre essa piscina tinha uma tradição histórica muito importante, que como ela ficava às margens do templo, entre a igreja católica de Santana e o templo de Jerusalém, estava o tanque de Betesda, e existia a tradição que um anjo descia em certo tempo, e agitava as águas daquele tanque, e quando as pessoas, a primeira pessoa que entrasse dentro daquele tanque, ele ficaria limpo, purificado de qualquer enfermidade, e todos os aleijados, cegos, mancos, iam àquele lugar para encontrar um milagre, para encontrar uma restauração de vida, para tentar buscar aplacar o sofrimento de uma vida toda. A Bíblia diz que Flávio Josefo, no livro A História dos Hebreus, ele vai dizer que cerca de 2,5 milhões de judeus frequentavam Jerusalém nessas 3 festas. O povo ia com o sacrifício, e para entrar no templo, para oferecer o sacrifício, eles aproveitavam essa piscina para purificar e limpar os animais que iriam ser sacrificados, porque eu aprendi e vejo na Bíblia que não devemos apresentar o nosso sacrifício a Deus de qualquer forma. Eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Naqueles dias, eles não davam animais que estavam doentes, não tinha animais que eram doentes, que sofriam de alguma doença. Os animais tinham que ser perfeitos, os animais tinham que estar limpos e purificados, para que assim Deus recebesse aquele sacrifício em holocausto, e eles purificavam esses animais. E por isso que é chamado a porta das ovelhas, porque era ali onde elas entravam para ir para o templo, para serem purificados. Louvado seja o nome do Senhor. E essa tradição desse anjo agitando a água, ela ficou tão famosa naqueles dias, que vinham pessoas com doenças de todos os lugares, a ponto que tiveram que construir 5 alpendres em volta daquele tanque, para que as pessoas pudessem ficar abrigadas debaixo daquele tanque. Mas deixe-me dizer, aquele tanque que era conhecido como casa de misericórdia, lugar de misericórdia, naqueles dias era lugar de disputa, e não havia misericórdia naqueles dias, porque a Bíblia diz que o primeiro que entrasse seria purificado, e a briga para chegar primeiro àquele lugar era muito grande, era muito tremenda. A história da igreja vai dizer que esse lugar era mantido pelas mulheres caridosas de Jerusalém. Elas iam àquele tanque, e elas levavam roupa para aqueles povos que estavam ali, elas levavam comida para eles, elas levavam medicamento pelas feridas que ficavam naquele lugar. Agora você imagine a insalubridade do tanque de Betesda, uma multidão de enfermos que eram jogados naquele lugar, para que Deus sabe um dia a sorte alcançasse eles, e eles recebessem a cura pelaquela enfermidade. A tradição judaica vai dizer que as mães que tinham seus filhos, quando eles nasciam com alguma deficiência física, cego, aleijado, manco, mudo, surdo, elas amamentavam eles por 3 anos, e depois levavam para o tanque de Betesda, e abandonavam seus filhos ali, porque para eles aquele filho que nasceu com problema era impuro, era amaldiçoado. E em tempos aquele tanque ia enchendo de uma multidão de pessoas que estavam precisando de um milagre, mas em meio àquela sujeira, em meio à insalubridade do tanque de Betesda, eu destaco pelo menos 3 coisas que existiam naquele lugar. A primeira coisa era o egoísmo. Como eu falei no início, o primeiro que entrasse no tanque ficava curado de qualquer enfermidade. Eu aprendi um ditado com o meu falecido avô, que ele dizia assim: meu filho, quando a farinha está pouca, o meu pirão é primeiro. A farinha pouca, o meu pirão primeiro. Existia o egoísmo dentro daquele lugar, não existia misericórdia, cada um era por si, cada um queria chegar primeiro dentro daquele tanque, quando as águas fossem agitadas. Aleluia. Mas ainda bem que na ótica do nosso Deus é diferente. Ele diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aleluia. Dentro daquele lugar existia uma outra coisa além do egoísmo, era a frustração.
frustração. O semblante daquele homem, quando ele começa o diálogo com Jesus, ele diz: faz 38 anos que eu estou aqui, aleluia, e quando eu penso em ir, eu estou deitado em uma cama. A cama naqueles dias não é a sua cama, que tem um colchão, que tem um lençol sobre ele, era uma espécie de esteira que eles desenrolavam ali no chão e deitavam em cima dela. Ele diz: quando eu vou me rastejando aqui, vem outro, alguém puxa no meu pé, alguém puxa o meu tapete e não deixa eu chegar lá. Eu não tenho condições, eu sou frustrado, eu vivo uma vida miserável, fui abandonado nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus mudou a rota, irmãos. Jesus ia para a festa, mas Jesus mudou a rota da festa e foi visitar aquele tanque. Oxalá que nessa noite você compreenda esta mensagem, que Jesus vai mudar a rota e vai chegar na tua Betesda. Você não vai viver a vida toda nessa luta, nessa dificuldade. Eu quero profetizar nesta noite na sua vida, vai haver milagre na sua história. Jesus vai visitar a tua Betesda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O versículo 6 do texto que nós lemos: eu fiquei a meditar nesse texto, que ele diz assim: e Jesus sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, eu fiquei pensando, o homem estava ali há 38 anos, pastor. Jesus nesse tempo tinha entre 32 e 33 anos de idade. Então, quando Jesus nasceu, esse homem já estava lá fazendo 5 anos. E eu fui buscar a história da igreja sobre o tanque de Betesda, fui ler um pouco. E eu encontrei uma tradição que diz que próximo ao tanque de Betesda existia uma casa de um casal chamado Joaquim e Ana. E esse casal tinha 2 filhas. Uma era Salomé e a outra Maria ou Miriam. Salomé se casou com um homem rico, que conhecemos na Bíblia como Zebedeu. Zebedeu teve 2 filhos com Salomé, Tiago e João, o que escreveu este evangelho. A irmã mais nova de Salomé, Maria, ela se casa com um simples carpinteiro de Nazaré chamado José. Então, se isso é verdade, essa tradição é verdade, então o tanque de Betesda ficava no quintal da casa dos avós de Jesus. E quando o texto diz que Jesus conhecia ele há muito tempo, a Bíblia não diz, mas eu tenho a mente de Cristo e eu fiquei imaginando, quem sabe Jesus visitando os seus avós. Qual o netinho que não gosta de passar as férias na casa da avó? E talvez Jesus na casa de Joaquim e Ana, ele tenha avistado o tanque de Betesda, e tenha visto aquela multidão de enfermos ali clamando por um milagre. E Jesus olhando para aquela multidão e dizendo: ainda não é o meu tempo, mas quando o meu tempo chegar, eu vou visitar esse tanque. Aleluia! Você talvez nem tenha percebido, mas Jesus nunca perdeu você de vista. Aleluia! Jesus nunca
a sua história nunca passou despercebida, aleluia, dos olhos do Senhor. Moisés demorou 40 anos, Davi demorou 14 anos para subir no trono, esse homem demorou 38 anos, o meu pai para conhecer Jesus demorou 45 anos. Eu não sei o tempo da sua história, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus não te perdeu de vista. No momento certo, na hora certa, ele vai chegar. Aleluia. Oh, Deus fiel. Mas o que me intriga nesse texto, meus irmãos, é que Jesus ele vai percorrendo, entrando naquele tanque, percorrendo aqueles alpendres. Ele vai ver a dificuldade que aquele homem tinha. Aleluia. Porque um cego tem capacidade de andar. Glória, papai, aleluia. O surdo mudo, ele tem a capacidade de locomover-se. Mas o homem que era paralítico, o paralítico, como era que ele ia levantar-se se outro já entrava no tanque e recebia a bênção? Aleluia. Aí Jesus vai fazer uma pergunta, irmãos. Jesus vai perguntar: ei, rapaz, você quer ser curado? Irmãos, Jesus faz coisas que às vezes a gente fica, que dá um nó no nosso entendimento. Imagina só, Jesus chegar para uma pessoa lá no hospital do câncer, uma pessoa que está em estado terminal, e olhar para aquela pessoa e dizer: ei, você quer ser curado do câncer? Jesus chegou para esse homem que estava a vida em toda prostrado em busca de um milagre, e Jesus vai dizer: ei, você quer ser curado? Aleluia. Mas eu comecei a orar, meus irmãos, e eu entendi o sentimento de Jesus com essa pergunta, porque Jesus ele sabe a necessidade. Aleluia. E ele sabe o que o homem precisava. Jesus poderia muito bem perguntar: o que é que você necessita? Porque a necessidade, meu pastor, ela é transitória. Aleluia. Você hoje pode estar passando por uma necessidade de pão, mas amanhã não pode mais estar necessitando. Deus abre uma porta e a sua necessidade não vai ser mais pão. E a necessidade a gente sabe que é transitória. Eu estou necessitando de uma porta de emprego, mas amanhã Deus abre, eu não vou ter mais essa necessidade, porque a necessidade é um estado, ele passa, mas o querer é uma atitude. Jesus estava perguntando para aquele homem: eu sei o que você necessita, mas eu quero saber o que é que você quer. Nesta noite, Jesus, aleluia, abre o leque aqui na Assembleia de Deus em Madureira e pergunta: o que é que você quer? Porque eu conheço a sua história, eu conheço a tua necessidade, mas eu quero saber a tua atitude diante de mim. Eu sei que a luta está grande, a adversidade está tremenda, o deserto está assolador, você está só, abandonado, mas Jesus pergunta para você nessa noite: o que é que você quer? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você vai continuar absorvendo crendices? Você vai querer continuar esperando que o anjo desça? Ou você vai querer ouvir a voz daquele que manda no anjo, daquele que manda no céu, manda na terra, daquele que não manda recado? Ele não trabalha com a empresa terceirizada. O homem olhou para Jesus buscando, aleluia, desculpas e dizendo: Senhor, eu não tenho aquele que me enxogue dentro do tanque quando a água é agitada. Jesus deve ter olhado para ele, deve ter dito: ei, eu não trabalho com empresas terceirizadas, eu não espero o anjo, é o anjo quem me espera, porque sou eu que dou ordem ao anjo para abençoar o meu povo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, papai, aleluia. Glória. Mas veja o versículo 8 do texto que nós lemos. Aleluia. Jesus vai dar 3 ordens
que vai mudar o estado daquele paralítico. A primeira coisa que Jesus diz, ele olha para o homem e diz: levanta-te. Vocês pastores, homens de Deus, podem procurar em toda a Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar um homem nem uma mulher de Deus sendo usado por Deus deitado e prostrado. Deus só usa quem está de pé. Se chegou essa noite aqui caído, vai sair de pé. Se chegou essa noite aqui prostrado, se arrastando, vai sair de pé em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse culto da restauração vai ser culto diferente na história de pessoas que estão aqui. Chegou aqui de cabeça baixa, vai sair de cabeça erguida. Chegou aqui fraquinho, vai receber vitamina do céu nesta noite. Você vai sair daqui de pé. Levanta-te! Jacó, Gênesis capítulo 32. Jacó entra no val de Jaboque e luta com o anjo. Mas ele vai sair do val de Jaboque continuando sendo Jacó. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Ele se levantou. Jacó se levanta, ele entra no val de Jaboque, capítulo 32, briga com o anjo. Sai do val de Jaboque em 32, ainda Jacó. Ele vai no capítulo 35, versículo 1. A Bíblia diz que Deus manda ele se levantar. E lá em Gênesis 35, 9 e 10, Jacó vai ter o seu nome mudado. Sabe o que é que eu entendo? Enquanto Jacó estava prostrado, deitado, desanimado, nada acontecia. Mas quando ele se levantou, Deus olhou para ele e disse: o seu nome não será mais Jacó, suplantador, enganador. Você vai ser príncipe, o que lutou com Deus. Você vai ser o nome da nação santa do Deus vivo. O filho pródigo em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que ele pega a herança do seu pai, vende tudo, cai na bagaceira, cai no mundo, gasta tudo, vai se encontrar alimentando os porcos, e ele dando aquelas comidas dos porcos, ele passava tanta fome, tanta necessidade, que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Ele olhou e disse assim: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai. A partir do momento que o filho pródigo, ele se levantou, a vida dele começou a mudar. Levanta nesta noite, irmãos, levanta. Deus vai te tomar pela tua mão. Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que Deus leva o profeta até o vale de ossos secos, e Deus olha com aquele profeta e diz: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E ele vai contemplando a face daqueles ossos. Ele diz: Senhor Deus, tu sabes. Então, se você está dizendo que eu sei, profetiza a estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Irmãos, se você ler a revista Abril, isto é super interessante, a sua vida não vai mudar. Mas se você ler esta palavra, Jesus diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, Isaías capítulo 40, verso 8, está escrito que seca-se a erva e as flores caem, mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Vai entrar prefeito, vai sair prefeito, entra presidente, sai presidente, mas esta palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela entra e penetra entre a alma e o corpo do homem, entre as juntas e as medulas. Eu quero nesta noite que você profetize no teu vale. Ei, irmão, profetizar para o vale dos outros é fácil. Deus vai te levar dentro do teu vale nesta noite. Você vai olhar
desviado, o meu marido está na mesa de bar, é nesse vale mesmo. Você vai olhar para ele nesta noite e vai dizer: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Vai haver reboliço no teu vale. Vai se juntar cada osso ao seu osso. Daqui a pouco você vai estar no culto da restauração aqui dizendo: Deus falou e Deus fez. Ele entrou no meu vale e me deu vitória. Louvado seja o nome dele nessa noite. Levanta-te. A segunda coisa que Jesus diz que mudou a história daquele homem, ele diz: toma a tua cama e anda. Tomar a cama fala de mobilidade. Tomar a cama fala de testemunho. Aquilo que mais te aflige hoje é aquilo que será o teu troféu quando Deus te der a tua vitória. Enquanto eu era desviado, pastor, na minha adolescência, a minha mãe estava chorando. Enquanto eu ia para as farras beber, a minha mãe estava no pé da minha cama orando e chorando pela minha vida. Hoje ela olha para mim e diz: meu filho, você vai pregar onde hoje? Que eu vou estar aqui orando para que Jesus restaure vidas através da sua vida. Porque aquilo que mais te aflige hoje, Deus vai te usar como troféu amanhã. E você vai olhar para aquilo e vai dizer: antigamente era a cama que eu vivia há 38 anos, mas hoje é o meu troféu que Jeová me deu. Eu estou aqui para mostrar que o meu Deus é grande, que o meu Deus é poderoso. Pode até estar lá fora, no mundão agora, mas você vai profetizar nesta noite e vai dizer: vai estar aqui. Deus vai entrar com providência na minha história. Deus vai visitar a minha Betesda nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando o texto vai dizer que o homem se levantou, imediatamente ele se levanta. E ele vai pegar aquela cama, que era uma esteira, né? Vai enrolar, vai botar debaixo do braço. E pela primeira vez, irmãos, ele vai a uma festa. Aleluia! Glória a Deus! Se prepare para a sua festa, viu? Se prepare para o seu culto de ação de graças. Se prepare para ter festa na tua casa e no meio da tua parentela. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele homem vai à festa, os legalistas religiosos olharam para o homem e disseram: ei rapaz, que conversa é essa? Que conversa é essa que você está aí pulando? Hoje é sábado. A lei de Moisés diz que os sábados, para se guardar o sábado, você dava 7 passos e parava. Você não podia andar demasiadamente. A cada 7 passos que dava, o judeu parava, lembrava do descanso, do sábado do Senhor, e andava novamente. Mas aquele homem entra em Jerusalém com uma alegria tão grande, com a sua cama debaixo do seu braço. Aí os legalistas, os céticos religiosos, olharam para ele e disseram: ei rapaz, não é lícito não. Você está carregando essa cama, hoje é sábado. Porque é assim, irmãos. O homem passou 38 anos lá, pastor.
Nenhum religioso olhou para ele. Mas a partir do momento que ele estava celebrando, foram incomodados por uma esteira debaixo do braço. Porque antigamente, quando nós estávamos lá no mundão, o diabo roubava todo o nosso dinheiro com droga, bebida, com farra. Nenhum legalista dizia: ei rapaz, não faça isso não. Mas quando a gente começa a dar o nosso dízimo e a nossa oferta, diz: ei rapaz, estou vendo a sua esteira. Quando a gente entrava no carnaval na sexta-feira, saía na quarta-feira com cinza na testa, ninguém se incomodava. Mas quando o culto da restauração passa de 9 horas, diz: ei rapaz, esse negócio de crente aí, legalistas, religiosos, pessoas que não têm o conhecimento de Deus que nós temos, pessoas que não têm a essência de um adorador que nós temos. Aquele homem, ele vai dar uma resposta, ele dá uma tapa na cara daqueles religiosos, ele vai dizer: ei, aquele que mandou me levantar, enquanto nenhum de vocês teve poder e autoridade para isso, ele disse: levanta e anda. Ele não quer saber se hoje é sábado, porque ele é maior do que o sábado. O Jesus que me mandou me levantar e andar, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Isaac, do que Jacó, ele é maior do que tudo. Ele disse: eu sou o que sou. Bendito seja o nome dele nessa noite. Aquele que diz: levanta e anda, ele tem mais poder do que o sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Hoje nós não santificamos um dia, porque Jesus na cruz, ele santificou a minha e a sua história. E eu sei que tem pessoas que estão nesse lugar, que vão assistir esse vídeo, que desanimaram na caminhada, porque alguém olhou para a sua esteira e disse: ei rapaz, essa esteira aí hoje é sábado. E isso fez você parar na caminhada. Isso fez com que você deixasse de fazer o que você fazia na obra do Senhor. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele te ama de uma forma incondicional. Que Ele não olha para a tua esteira, Ele conhece o teu interior, Ele sabe, Ele conhece a sua estrutura. Eu estava pregando em Natal, no ano de 2017, e um presbítero da Assembleia de Deus contou um testemunho naquele lugar. Ele disse que quando o jovem se desviou da casa do Senhor, e ele entrou no mundo do crime, da droga, das facções, ele começou a matar muitas pessoas, e rapidamente ele ascendeu na facção, e ele se tornou liderança na comunidade a qual ele morava naqueles dias. Ele era órfão de pai, sua mãe era uma mulher de círculo de oração, e todas as vezes quando ele visitava a casa dos seus pais, a casa da sua mãe, a mãe dele sempre fazia a mesma oração, colocava a mão na cabeça dele e dizia: meu filho, o meu Jesus te ama de uma forma incondicional. E por mais que você não aceite, mas um dia você vai ter a comprovação do amor dele pela sua vida. Os anos se passam e aquele homem, mesmo sendo líder da facção, no morro de Mãe Luísa em Natal, as drogas, as farras, as mulheres
não preenchia o vazio de dentro do coração daquele homem. E ele entra numa depressão tão grande, usando droga todos os dias, antidepressivos, até que em uma madrugada ele resolve tirar a sua vida. Ele coloca 2 armas na sua cintura e ele sai errante no morro de Mãe Luísa, entre aquelas vielas daquele morro. E ele olha para um barraco que estava abandonado há muitos anos, onde os dependentes químicos compravam droga lá no morro mesmo, e ia para aquele local às vezes já usar droga ali mesmo. Ele disse: eu vou entrar nesse lugar. E quando ele estava entrando para tirar a sua vida dentro daquele barraco, ele se lembrou, pastor, da oração da sua mãe. E ele disse, olhou para o céu e disse: Deus, se o Senhor estava nas palavras da minha mãe, eu quero que o Senhor mostre para mim que o Senhor me ama. Ele olha para o relógio, faltavam 10 minutos para a meia-noite daquele dia. E ele diz: antes da meia-noite, eu quero que o Senhor mande um filho seu nesse lugar inabitado, escuro, cheio de matos, insalubre. Eu quero que o Senhor mande uma pessoa aqui e diga, me chamando pelo meu apelido na facção, que é Casa Velha. Ele tinha uma tatuagem grande de uma casa desenhada aqui, porque o apelido dele na facção era Casa Velha. E eu quero que você mande alguém e me chame pelo meu apelido, não me chame pelo meu nome. Irmãos, e naquela noite, naquela madrugada, 2 policiais faziam ronda em Mãe Luísa. Eu acho que vocês têm conhecimento, Mãe Luísa é um morro muito perigoso lá em Natal. Existem muitos confrontos de polícia com bandidos naquele lugar. E a polícia só sobe lá quando tem ocorrências pesadas, e vai o golpe, vai o choque, vai a rocando e até o alvoroço. E naquele dia, 2 homens estavam patrulhando, 2 servos de Deus. E o Espírito Santo incomoda um sargento daquela guarnição para subir o morro. E o outro diz: rapaz, está só nós 2. É quase meia-noite. Tu sabe que aí é perigoso. Ele diz: não, mas Deus está me inquietando para que a gente suba o morro. E eles subiram. O Espírito Santo ia direcionando: entre aqui, pegue a direita, agora faça o retorno, entre aqui. Até que ele manda parar a viatura. Ele desce da viatura, de frente à casa onde o homem estava lá dentro, com 2 armas engatilhadas para tirar a vida. E Deus manda aquele homem bradar alto do meio da rua, dizer: Casa Velha, Jesus te ama. Glória a Deus. O homem falou a primeira vez e Deus disse: grite mais alto. Ele disse: Senhor, vão me chamar de loucos. Olha aqui uma viatura, o policial, quase meia-noite, e vou estar gritando no meio do morro de Felipe Camarão: Jesus, Casa Velha, Jesus te ama. E o Senhor disse: meu filho, grite mais alto. Casa Velha, Jesus te ama. Aleluia. Quando aquele homem falou pela 3ª vez, aquele homem ouviu lá dentro daquela casa. Ele disse que o Espírito Santo pegou ele de uma forma tão grande, e ele começou a chorar e dizer: agora eu sei que o Jesus da minha mãe me ama. Aleluia. Ele vem caminhando, quebrando um mato dentro daquela casa. O policial clareia com a lanterna, lá vem o homem com 2 armas na mão. Ele vem chorando e dizendo: policial, não atire, não atire, porque Deus falou comigo nesta noite. Glória. Deus visitou o meu coração nesta noite. E Ele está restaurando a minha vida a partir de hoje. Pode pegar essas minhas armas, leve essas minhas armas, porque isso aqui não me pertence mais.
porque agora eu quero servir ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele homem é pastor da Assembleia de Deus em Natal. Sabe por quê? Quando Jesus visita Betesda, ainda que tenha colocado um ponto final na tua história, ele coloca uma vírgula, vai reescrevendo a história e dizendo: meu filho, eu te amo. Eu troco uma festa para visitar um local insalubre para mostrar que eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Com a permissão do pastor, ficamos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração antes de entregar o microfone para o pastor. Em nosso meio, tem alguém que não é evangélico ou tem alguém que está afastado? Todos são evangélicos? Eu quero orar nesta noite. E eu quero que nessa oração você apresente a tua causa impossível. Aquilo que você vive e diz: eita Deus, não tem como. O processo está engavetado faz muitos anos. A enfermidade, o médico já disse que acabou. A salvação não tem fim de bater na minha casa. Nós vamos clamar o Jesus restaurador de vidas nessa noite. E eu quero que você levante a sua mão para o céu comigo e faça essa oração, clamando pelo teu vale de ossos secos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite. Se a tua palavra, Pai, encontrou guarida nesses corações nessa noite, eu te peço que o teu Espírito Santo chegue como um bálsamo de Gileade, cicatrizando as feridas, Senhor. Se os religiosos, os céticos, olharam para algum dos teus filhos e apontaram a esteira que eles estão carregando, Senhor, que o Senhor conforte eles nessa noite, dando força. Mas não deixa nenhum dos teus filhos parar no meio da caminhada, Senhor. Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo comece a tomar crente pela mão direita nesta noite, e levante e faça-os andar novamente, Senhor. Eu repreendo toda enfermidade, Senhor. Toda enfermidade seja repreendida agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade alojado na vida do teu filho, da tua filha. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Pai, tu és o restaurador de vidas. Tu és o Deus que restaurasse a vida de Pedro. Quando todo mundo dizia que não prestava mais para nada, o Senhor levantou Pedro como pregador das 3.000 almas no dia de Pentecostes. Que o Senhor comece a levantar homens e mulheres de Deus em nosso meio nesta noite. Que entre pelas vielas do Dom Jaime, de Mossoró, do Rio Grande do Norte, do Brasil, deste mundão afora, proclamando a tua palavra, a palavra que muda, que transforma, que levanta, que restaura, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor coloque uma dinamite no coração de cada um dos teus filhos dessa noite. Que o teu dunamis, o teu dínamos seja explodido no coração de cada um dos teus filhos. E o Espírito Santo nesta noite testifique que eles não estão só nessa caminhada. Ah, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ser teus adoradores. Eu estou pregando para pessoas nessa noite, Deus, que não sabe como será o dia de amanhã. Mas chegaram aqui nessa noite e já choraram adorando a Ti na beleza da Tua santidade. Porque a nossa esperança não está no amanhã, no ouro, na prata,
A nossa esperança está em Ti, Senhor. O Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu quero profetizar nesta noite, Pai, portas abertas para os Teus filhos. Eu quero profetizar prosperidade sobre esta igreja, Deus. Pelos olhos da fé eu estou vendo esta igreja lotada de pessoas restauradas pela Tua palavra. Deus, eu profetizo que aqueles que estavam parados na caminhada vão se levantar nesta noite e vão voltar a andar diante de Ti, Senhor. Deus, continua falando conosco, porque eu sei que você ainda tem algo a tratar conosco nesta noite. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo privilégio de estar aqui nesta noite como Teu arauto, Espírito Santo. Que a Tua graça, Senhor, esteja sempre com esta igreja. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.